Olá! Hoje o nosso papo é sobre trading financeiro. Sabe aquela estratégia que muita gente vende por aí como um atalho para ficar rico? Pois é. Mas será que a realidade é tão simples assim? Vamos dar uma olhada mais de perto. Essa é a grande pergunta, né? A gente vê promessa disso em todo canto na internet. Mas será que dá mesmo para construir uma fortuna assim, da noite para o dia, na bolsa de valores? A gente vai investigar isso juntos, olhando para o que os dados mostram de verdade. Para entender essa história toda, primeiro a gente precisa sacar por que o trading é tão atraente. O que tem por trás desse fascínio todo que puxa tanta gente? Bom, antes de mais nada, vamos colocar todo mundo na mesma página. Trading nada mais é do que negociar ativos financeiros, tipo ações, moedas, com muita frequência, comprando e vendendo rápido para tentar lucrar com as subidas e descidas do preço. É o famoso day trade, que acontece no mesmo dia, ou o swing trade, que leva alguns dias. A ideia é essa: multiplicar o dinheiro num piscar de olhos. E olha, o apelo é forte. A promessa de ganhos rápidos, a chance de lucrar mesmo quando o mercado está caindo e a flexibilidade de poder mudar de estratégia a qualquer momento parece a fórmula mágica, não é mesmo? Mas agora, vamos virar a moeda e olhar o outro lado. Por trás dessa promessa de dinheiro fácil, existe uma série de riscos bem grandes que muita gente prefere não comentar. Vamos mergulhar na parte da história que nem sempre aparece na propaganda. Os materiais que a gente analisou levantam 8 pontos cruciais para a gente pensar duas vezes. E não é pouca coisa, não. A gente está falando de uma atividade super complexa, com risco altíssimo de perder dinheiro, custos que comem os lucros e, principalmente, o impacto emocional e psicológico gigantesco. Fora que a competição é absurda e exige dedicação total. E esse ponto da competição é fundamental. Pensa só, o trader individual, pessoa física, está competindo numa arena contra gigantes. De um lado, recursos limitados. Do outro, instituições com equipes de especialistas, acesso a dados que ninguém mais tem. E, o principal, robôs e algoritmos que fazem milhares de operações por segundo. É uma luta totalmente desigual. E isso nos leva a um fator que muita gente esquece, o lado humano da coisa. Como diz aqui na tela, a pressão é constante. Essa exposição ao risco o tempo todo pode gerar ansiedade, tirar o sono e fazer a pessoa tomar decisões no calor do momento, movida pelo medo ou pela ganância, e não pela lógica. Isso acaba com a saúde financeira e a mental. Beleza, já falamos da teoria, dos riscos, da psicologia, mas e na vida real? O que os números de verdade contam sobre a chance de sucesso nisso? Pois é, vamos deixar um pouco de lado as promessas e o achismo e olhar direto para as evidências, para os fatos. 97%. Guarda bem esse número. Olha só, esse número não saiu do nada. Ele vem de um estudo muito sério feito pela Fundação Getúlio Vargas aqui no Brasil, que acompanhou milhares de traders. E a conclusão foi, assim, devastadora. Das pessoas que insistiram na atividade por mais de 300 dias, mais de 97% terminaram no prejuízo. Perderam dinheiro. E este gráfico aqui deixa a realidade ainda mais nítida. 97% perderam dinheiro. Ponto. Dos 3% que sobraram, a esmagadora maioria ganhou menos que um salário mínimo. E só 0,5%, ou seja, uma minoria da minoria, conseguiu ter um ganho relevante. Os dados falam por si. Ok, diante de um cenário desses, a pergunta que fica é: então, qual é a alternativa? Se esse caminho é tão arriscado, o que fazer? Vamos então para uma outra abordagem, uma focada em construir patrimônio de um jeito sólido e, mais importante, sustentável. A diferença de filosofia aqui é brutal. De um lado, o trading, que é pura especulação de curto prazo. Do outro, o investimento de longo prazo, que usa a paciência e a disciplina para fazer o patrimônio crescer aos poucos, de forma consistente. São dois mundos completamente diferentes. Então, como é que se investe pensando no futuro? Bom, os pilares são bem conhecidos. Fundos de investimento, que têm gestão profissional, os ETFs, para diversificar com custo baixo, a boa e velha renda fixa, como o Tesouro Direto, que traz segurança, e, claro, comprar ações de empresas boas, mas pensando como sócio, para carregar por anos e não para vender amanhã. No fim das contas, a grande virada de chave é essa aqui. É trocar a adrenalina, a busca pelo lucro para ontem, pela tranquilidade de uma estratégia que se baseia em paciência, em disciplina e em deixar o tempo fazer o trabalho dele. E para a gente fechar, fica a reflexão.
Depois de analisar os dados, os riscos e as alternativas, que caminho financeiro parece construir um futuro realmente sólido? Ter a informação correta em mãos, como a gente viu hoje, é sempre o primeiro passo para tomar a melhor decisão para a vida.